Estamos de volta com mais uma resenha corporativa, o podcast do seu negócio aqui pelo Lex Studio, mas agora também pelo portal aí do R011, R016 aí que se juntaram, né, ao Lex aí para levar o resenha aí para outros horizontes também. E a gente estava falando aqui muito sobre essa questão da construção civil, sobre projetos, sobre uma série de coisas, e não podia deixar de falar sobre vidros. E para falar sobre vidros, a gente tem aqui como convidado o cara que é o supra-sumo, é o cara que sabe tudo do negócio aí, 35 anos de experiência. Falamos aí com o Sérgio Tofetti da Siglass. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, boa tarde. Ai, Sérgio, seja bem-vindo, viu? Assim, é muito legal a gente trazer aqui no resenha. Eu gosto muito disso, de conversar com pessoas que saibam do assunto. Porque, assim, hoje a gente fala de empreendedorismo, empreender, todo mundo quer empreender. Mas você ter know-how, você ter expertise em determinado assunto, não é todo mundo que tem. Você tem que ter tempo, você tem que ter experiência, você tem que ter toda essa bagagem, né? Porque você traz muito isso nesse universo aí com relação a vidros especificamente. Fez casa cor, né? Muito tempo. O cara conhece muito. Sérgio, me diga uma coisa, dentro dessa, por exemplo, até pelo tempo que você tem de experiência, você viu a mudança aí do vidro, né? Do emprego do vidro, tanto em obra, quanto em decoração, quanto nisso tudo. E a gente começou a perceber, de uns anos para cá, essa mudança até da utilização de mais estruturas de vidro, né, como paredes, como tudo isso, né? Como é que você enxerga isso, essa importância, essa mudança na questão da utilização mesmo, né, do vidro, e até como empresa mesmo, né, fazendo casa-cor, fazendo toda essa estrutura, toda essa bagagem que você tem. Hoje o vidro ele acaba sendo um elemento não apenas decorativo, não apenas de janela, né? Ele passou a ser bem mais, né, do que isso. Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Realmente, você bem, assim, objetivo e rápido. O vidro, ele passou por várias situações, desde fabricação até aplicação. Então, antigamente, você não tinha o vidro float, você tinha o vidro que era feito em roletes. Então, saía-se o vidro. O vidro tinha, se você reparar as casas mais antigas, você vai ver que elas têm o vidro, você olha, ele parece ter uma escaminha assim de peixe, que são os vidros antigos. Aí teve o sistema float, né? Que antigamente no Brasil tinha só uma fábrica de vidro. Hoje nós temos 4. Nossa. Que podem atender. O que foi bom para o mercado, porque você abriu a competitividade. Você melhorou para a pessoa que vai comprar o vidro, para as empresas que vão comprar o vidro. No início do vidro, você tinha cotas. O que era cotas? Determinadas pessoas escolhidas pela fábrica compravam vidro em chaparia, que é o vidro in natura, que é o vidro para beneficiamento. Hoje não, hoje você tem o mercado muito aberto para as pessoas poderem comprar e consumir. E aí o que foi acontecendo? Foi também acontecendo que os vidros começaram a ter normas. Por quê? Houve um consumo muito grande dos vidros e não tinha normativas. E os acidentes realmente acontecem. Tem vários acidentes. Poderia conversar com você aqui várias horas para poder contar várias situações. Mas eu vou tentar maximizar o máximo para a gente poder passar para a pessoa ter uma ideia abrangente sobre o que é o vidro. Então o vidro, na construção civil, ele é um float, ele é uma chapa de vidro. Tá. Depois essa chapa ela pode ser transformada num espelho, que ele recebe uma camada de nitrato de prata e uma proteção. Isso é muito grotesco, tá, pessoal? Estou falando de uma forma muito mais simplória para a gente poder entender o básico, mas é muito mais além. Vai precisar de um outro podcast. Já está convidado. Então, continuando o assunto, então, do vidro você pode fazer os espelhos, você pode fazer um vidro laminado, que é um vidro de segurança. Você pode fazer um vidro temperado, que é o vidro do box do banheiro. Você pode fazer piso de vidro, que é um multilaminado, temperado. Enfim, você tem N aplicações. O vidro, ele é uma coisa muito, muito fácil de trabalhar e muito abrangente nas suas opções. Você tem o vidro colorido também. Você pode pintar o vidro. Você pode fazer um vidro da cor que você quiser. Você pode trazer para você o vidro pode ser uma banheira de vidro. Eu fiz um motel recentemente que o vidro era curvo.
Então você tem um box de vidro curvo para poder atender o cliente. Enfim, você tem os espelhos que ampliam lugares. Você tem o vidro acidado, que é um vidro jateado de um teor mais qualificado. Você tem várias coisas do vidro. E hoje você tem um gap no mercado muito grande no que se refere, voltando para a mão de obra, que hoje você tem vários produtos e você tem poucas empresas executando isso. Então é um mercado muito grande, mas é um mercado de alto risco. Só para você ter uma ideia, nós temos 117 mil vidraçarias abertas em São Paulo, pelo KINAI. Pelo KINAI. Só que ativas, nós temos 2.700. Para você ver o quanto do ramo, apesar de ser muito bacana, exige muito trabalho, muito empenho. Não é difícil, mas exige muito sacrifício, muito empenho. O vidro não é que nem uma marcenaria. Se você corta o móvel errado, você consegue aumentar um móvel. Se você corta um vidro errado, você tem que jogar o vidro fora. Naquela situação. Ou aproveitá-la para outra. Mas isso já te gerou um custo. Tá. Entendeu? Mas ele é lindo. Vidros coloridos, paredes revestidas de vidro hoje. Hoje, você revestir o vidro em uma parede, vidro colorido, ele é muito mais em conta do que você demolir para você mudar o revestimento. Tá. E ainda você aproveita a impermeabilização do local. Tá. Então você tem menos trabalho. E você reveste do jeito que você quer. E você não gostou? Você vai lá e troca. Entendi. O vidro, você tem N aplicações que são extremamente benéficas, fáceis, rápido, é um serviço limpo, é um serviço muito bacana. Ele é altamente... Os hospitais, eu faço bastante hospital também, e quando você reveste com vidro, ele não acumula bactérias. Ele é um vidro que ele impede a incidência de bactérias no local, né? Então é muito importante isso. Isso é importante demais. A aplicação do vidro. Falta a gente treinar a gente, falta a gente mostrar esse produto, falta a gente colocar gente de verdade que realmente goste disso. O vidro, ele é muito bom, ele é muito rentável. É muito rentável. Só que assim, pessoas vão para ganhar, se for para ganhar dinheiro, não tem sucesso. Porque ele também, do mesmo jeito que ele te dá dinheiro, ele te tira. Porque se ele quebrar, você tem que jogar fora e por outro lugar. Não adianta você se aventurar se você não souber mexer e trabalhar com ele da forma adequada, né? Exato. Falta treinamento. E assim, é engraçado, tipo, a gente falava de vidro no passado, você falava de vidro sempre como uma coisa frágil. E agora você trouxe uma série de utilizações e aplicações do vidro, que isso foi se desenvolvendo e foi crescendo ao longo do tempo, né? Então tipo, essa agora de parede, de você fazer o revestimento de uma parede com vidro, pra mim foi uma novidade. Isso vem muito também da questão, te pergunto isso até porque Casa Cor, ele tem muita experiência nisso, vem muito dessa visão também da arquitetura, de designer, da utilização do vidro. Isso se deve muito também a essas novas aplicações? Sim, com certeza. Eu tive na ocasião Casa Cor 2012. Na época nós trabalhamos com uma arquiteta parceira e ela pediu que fizesse uma adega de vidro. E nós o fizemos. E hoje você vê essa adega de vidro mais comumente, por exemplo, em restaurantes, mas não tinha realmente. Exatamente. Não existia. Tanto é que se você vier antes de 2012... Não tinha. Hoje você vai nas churrascarias, você tem todos os vinhos expostos. Então, quer dizer, já fiz depois várias adegas. Então, a adega foi uma coisa que eu fiz. Fiz um elevador de vidro. Um elevador de vidro, todinho de vidro, só tem estrutura metálica, claro, para fazer a movimentação mecânica, mas um elevador todo de vidro. Eu fiz um box, que o trilho do box, onde corria rodando, era de vidro também. Então, o que acontece? O vidro, ele, de uma maneira consciente e bem aplicado, você tem situações lindas. Vidro curvo. Eu já fiz umas paredes de vidro curvo com piso de vidro curvo. A pessoa caminha sobre o vidro e ela tem o vidro curvo acompanhando o desenho da casa. Os arquitetos nos desafiam. O que eu acho bacana do arquiteto é falar: Sérgio, dá para fazer isso no vidro? Eu falo, dá. E a gente vai e faz. Então, além de eu realizar o sonho do arquiteto, eu realizo um sonho que é meu.
Entendeu? Então, mas aí que tá a questão do seu diferencial, Sérgio. Porque assim, vamos lá, a gente tá falando de diferencial. E aí você explicou muito bem colocado o que é a questão do vidro, que é a chapa. Se o cara vai lá, ele vai cortar, ele corta errado, ele perdeu. E que o espelho tem que ser aplicado não sei o quê. E que para você fazer um vidro temperado tem que ser feito. Ou seja, você tem uma matéria-prima ali que você precisa trabalhar ela para ela ter essa curvatura. Ou seja, não adianta, não adianta você ter 2.000 e não sei quantas, 100 e não sei quantas vidraçarias, se só aquelas 2.000 que ainda estão ali ainda trabalham, porque conseguem lidar com o vidro, mas quantas efetivamente conseguem fazer esse trabalho artístico com o vidro? Porque o que você está falando assim, a questão do desafiar, do arquiteto vir te desafiar, acaba te levando para um trabalho meio artístico, né? Que você quer entregar aquilo, você quer fazer com aquilo ali, e se você tem o domínio daquela matéria-prima que você trabalha, você faz qualquer coisa, creio eu. Mas você tem que ter o domínio, tem que saber com o que você está lidando mesmo. E não é de uma hora para outra que você vai ter isso. Sim. É uma coisa importante só para balizar os ouvintes, que eu acho que é importante eles entenderem e saberem, que é uma coisa para vocês terem. Há vários tipos de segmentos no vidro. Vários tipos. Então você tem o segmento da construção civil, parte externa. São as fachadas glazing, que são aquelas peles de vidro bonitas que a gente vê na Paulista, né? Muito bacana, por sinal. Aí nós temos também a parte decorativa, que é a parte de espelho. Toda a parte de espelho que você reflete. Você tem os térreos dos prédios. Você tem a parte da linha branca, que é a linha frigorífica, que é fogão. Uhum. Você tem os vidros acústicos, termoacústicos. Então, o vidro termoacústico, ele pode servir tanto para temperatura, quanto para refrigeração, que são os vidros muito utilizados na Europa. Então, você vai na Europa, você vê todos, são caixilhos chamados caixilhos insulados, que também usa a matéria-prima do vidro. O vidro, ele tem uma gama incrível de aplicações. Incrível. Até a garrafa. Você vai pegar um cinzeiro, é de vidro. Você pega uma garrafa, é de vidro. Você pega uma fachada do prédio, é de vidro. Entendeu? E eu já fiz muitos trabalhos também com aquele vidro que ele fica fosco e fica transparente. Já viu quando vai ter no hospital, você vai ter o neném? Uhum. Aí tem um vidro fechado. Aí as pessoas chegam perto do vidro, esse vidro fica transparente e o bebê vem. Algumas pessoas que já tiveram essa experiência vai saber o que eu estou falando. Então você tem esse vidro que é um vidro que você deixa ele fosco, ele em um estágio e depois ele fica transparente. Mas isso no estágio você fala assim como uma aproximação? Não, é temperatura? Assim, ele fica fosco. Ele é fosco, ele tem uma película no meio onde ele fica fosco. Aí você aciona através da corrente elétrica e ele fica transparente. Tá. Hoje você tem muitos carros que eles escurecem o vidro. É mais ou menos parecer, é um processo diferente, mas tem a mesma função de ocultar e depois de aparecer. Tá. Eu fiz 200 metros quadrados na fábrica da Ambev, na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. Então você tem toda aquela parte que você olha que está fechada. Aí quando você aciona, aquilo fica transparente. Então você vê a fábrica. Tá. Então eles fazem até uma apresentação antes de mostrar a fábrica, que é uma fábrica modelo da Ambev, lá na Ilha do Fundão. Desculpa fazer a propaganda. Não, vamos falar. E a Ambev não vai me pagar nada por isso. Não vai ter merchan da Ambev, mas assim, é uma case, é um trabalho que você fez, que é legal você falar. Então, só para concluir, o vidro tem várias aplicações, tanto na parte decorativa, quanto na parte industrial, quanto na parte de linha branca e até na parte automotiva. Os para-brisas são feitos de vidro. Você tem tipos de vidros diferentes no automóvel. Você tem o vidro blindado. Eu era da época que não usava policarbonato ainda no vidro blindado. Então você tinha um vidro grosso para fazer as guaritas. Já fiz muita guarita de vidro blindado. Então, é um campo lindo. É um campo que os arquitetos deveriam conhecer mais, para poder exigir mais, para poder mostrar para o cliente. Existe um gap muito grande de falta de informação. Então, cabe nós instruirmos mais os arquitetos, instruirmos mais a mão de obra, valorizar a nossa mão de obra, que é uma mão de obra específica. Sim, sim. Entendeu? Falta um trabalho de todos se acolherem e fazerem em prol do cliente, ou em prol da obra, em prol do que tenha que ser feito. E você acha assim que falta, por exemplo, especialização também dos profissionais que estão no mercado? E não existe, porque conversar com você é algo...
um pouco fora da curva, no sentido assim, para os vidraceiros. Você tem um conhecimento muito além, você tem uma experiência muito além de qualquer média. Não tem como você, a gente criar uma média aqui e falar, vamos trazer o Sérgio aqui para falar de vidro. O Sérgio tem uma experiência muito além disso tudo. E dentro dessa experiência que você tem, você não acha que falta, de repente, curso profissionalizante, ou sei lá, alguns locais, porque uma coisa é a pessoa trabalhar com vidro, outra é ela entender tudo nesse pormenor, sabe, nesses detalhes, entendeu, que você conhece. Na tua visão, o que falta para você profissionalizar, para ter mais pessoas como o Sérgio? O que falta, em primeiro lugar, o que falta em primeiro lugar é você gostar daquilo que você vai fazer. Isso indiferente se for o vidro ou não. Então, a primeira coisa, a pessoa tem que ir para lá e sentir se aquilo que a move, se é o propósito dela. Entendeu? Se for o propósito dela, existe 2 ou 3 escolas que ensinam um pouco de serralheria, que também é uma outra parte que já está ligada à vidraçaria. Hoje, a serralheria e a vidraçaria estão únicas, porque o cliente quer a solução final. Então, o vidro existe, mas para o vidro ser colocado, ele pode ser colocado em madeira, ele pode ser colocado em alumínio, ele pode ser colocado em várias situações. Ele pode ser revestido. Então, o que falta realmente são escolas que realmente profissionalizem. De verdade. Tem escolas que ensinam. Tem um amigo meu que tem uma escola muito bacana, um amigo meu de 20 anos, uma pessoa muito conceituada. Mas o que acontece? Falta o quê? Essa pessoa é apta para isso? Porque uma coisa é você vender curso. Outra coisa é você trazer a pessoa, falar, tudo bem, você quer mexer no vidro de verdade? Você quer conhecer? Vem cá, vamos fazer um estudo aqui. Puxa. Se ela tem perfil, né? Exato. O vidro, ele não aceita desaforo. É o que eu falei. Se você corta o vidro errado, você perde o vidro. Se você faz uma marcenaria errada, você ainda põe um pouco mais de madeira e você arruma a marcenaria. O vidro não. O vidro, se você errou, ou você reaproveita em um lugar menor, ou você joga fora. Então o que falta? Falta a primeira consciência. Realmente, o vidro não é para qualquer um. O vidro não é para qualquer um. As pessoas, o que acontece? O que eu tive eu estou com 35 anos no mercado. Várias empresas saíram da minha empresa. E eu fico orgulho. Eu tenho amigos que ainda saíram da minha empresa, que tem empresas que eu ajudo. Que a gente vai lá, troca figurinha, troca ideia. Eles me ajudaram, eu também os ajudei. E o que falta? Falta o quê? Essas pessoas gostarem daquilo que faz. E ficarem naquilo. Porque o vidro, ele testa a sua paciência. O vidro, ele te põe à prova. O vidro, ele faz você ser realmente, se você gosta ou não. Não existe meio gostar do vidro. Ou você ama isso, ou você não o faz. O vidro não aceita desaforo, é que nem o dinheiro, ele vai embora. Não, é bem isso. Tem aquilo, né? Quando você trabalha naquilo que você gosta, não é trabalho. Mas até conversando contigo, eu vejo assim, o vidro é um pouco mais além, porque não é só você gostar, você fazer bem a sua profissão, você tem que amar realmente, você tem que ter perfil para aquilo e tem que gostar, você tem que mergulhar, porque ele não vai aceitar desaforo e no começo, até no aprendizado, você vai ter algumas interferências, vai quebrar, você tem que estar disposto a isso, a aprender, a se desafiar, a fazer com que a coisa aconteça, para que aí sim você consiga construir uma história, né? Consiga construir uma carreira e ter uma empresa e, enfim, e chegar aí no teu patamar, né, Sérgio? Uma coisa que eu gostaria de fazer depois, se a gente puder conversar, é sobre segurança no vidro também. O vidro é um produto muito, principalmente o espelho, se você não tomar cuidado, você tem acidentes graves com o espelho, sabe? E esses acidentes, principalmente, você fala assim, no manejo, na hora do trabalho dentro da vidraçaria, mas também com relação à instalação, onde que acontecem mais os acidentes? Os acidentes que mais acontecem, os acidentes que mais acontecem, são mais perigosos, são na obra. Tá. Quando você está dentro do seu ambiente de trabalho, que você está no seu galpão, que você está na sua oficina, que você está na sua fábrica, você tem ponte rolante, as pessoas quando vão carregar usam mangote, enfim. Você tem um ambiente mais controlado. Exato. Né? Quando você deixa que a pessoa pega esse espelho, ela carrega num carro, ela amarra num carro, o espelho pode, antes de chegar na obra, quebrar, se você não amarrar direito. Ele não aceita, é o que eu falo, o vidro não aceita desaforo. Então, se você amarrar errado, ele vai quebrar.
chegando na obra, às vezes você vai colocar no local, ele trinca. Então você tem que ter vários cuidados, várias situações, que você só aprende na prática, porque não existe uma escola que fala, vamos ensinar a instalar, vamos ensinar qual é o procedimento na casa do cliente. Isso não existe. Vamos ensinar a logística de tirar daqui e levar para casa. Exatamente. Exatamente. Poxa, quantas vezes uma pessoa vende um espelho e nem sabe se vai caber no elevador? Isso acontece direto. Uma programação anterior, né? Exatamente. Às vezes o arquiteto pede para nós. Eu tive um caso muito interessante, que era uma obra até na Faria Lima. Um arquiteto super amigo meu, uma pessoa boníssima. Sérgio, eu preciso de um vidro de 3 metros por 1,80, 2 peças para eu fazer uma divisória de vidro no escritório. Eu falei, ok. Mas por gentileza, ele cabe no elevador? Como é a escada? Não, porque é grande, porque cabe, porque acontece. Falei, você não quer que a gente vá dar uma verificada, dar uma olhadinha? Não, eu preciso com pressa. E como eu tenho grande conhecimento, muitas pessoas me conhecem, eu consegui fazer o vidro temperado de um dia para o outro. Que antigamente, na época do vidro, o vidro demorava 25 dias para ser fabricado. Hoje, um vidro temperado, ele é fabricado, se a pessoa realmente quiser se empenhar, ele é feito em 40 minutos. Se o forno está na situação de passar aquela espessura do vidro, e se você já está com o vidro ali, você corta, lapida e passa no forno. É muito rápido. Tá. Você entendeu? Então eu corri porque ele tinha essa pressa, porque o vidro é o gargalo da obra. A obra começa devagar no começo, tem um prazo para ser entregue, e aí o que acontece? Chegou às 45 do segundo tempo, chama o vidraceiro. O vidraceiro virou bombeiro. Como é que eu vou dar qualidade se eu não tenho tempo para isso? Você entende? Então alguma coisa vai furar. Não tem como. Existe um projeto. Vidro pesa 2,5 kg por centímetro cúbico. Nossa. Então uma peça de 1 metro quadrado de um vidro de 10 milímetros pesa 25 quilos. Você entendeu? E de 19 milímetros pesa quase 50. Então existe todo um trabalho que as pessoas desconhecem. Falta consciência para todos. E aí chegou na última hora, o vidro não subiu. A obra atrasou, teve que fabricar de novo, teve que fabricar no meio, e ele teve que comprar o vidro 2 vezes. E eu me sinto mal em ter que cobrar o vidro 2 vezes do meu parceiro, do cara que vende meu produto. Porque o meu arquiteto é o meu vendedor da ponta. Então, os arquitetos, eles têm que desenhar, eles têm que criar, mas eles têm que nos consultar para saber se aquilo que ele criou realmente pode acontecer. E não importa, cada um vai, corre e faz. Então, existe muita gente gabaritada, como existe muita gente que não está. Então, é o que eu falo. Se a gente ama o que faz, se a gente tem empenho, sempre vai dar certo. Ai, Sérgio, olha, demais, assim, a gente tem tanta história aqui pra falar, porque, gente, parece que vidro é uma coisa assim, tá, o vidro ali, né, pode ser que, assim, a gente não dê tanta importância, né, principalmente, assim, quem não trabalha com isso especificamente, a gente tá mais preocupado em colocar o vidro na nossa casa e fazer, não, mas é um universo tão grande e tem tanta coisa relevante, porque a parte da própria arquitetura, do próprio designer, da segurança, que tem uma gama de coisas que precisam ser faladas, da necessidade de especialização, que hoje a gente precisa ter mais empresas no mercado mais especializadas, né? Você falou, tem 3 escolas ali, será que é suficiente? Acho que assim, o falar de vidro, que para muita gente pode parecer que não é tão relevante, é relevante demais. Ainda mais nesse novo cenário, onde o vidro é utilizado para tudo, né? Você tem uma gama de utilizações, o vidro saiu de uma utilização básica para tudo, né? E cada vez menos você encontra, vamos dizer assim, empresas e pessoas especializadas. Aumentou o tamanho da utilização, a dificuldade, né? E você tem menos especialização. Então, acho assim, a gente poderia ficar aqui conversando o dia inteiro, Sérgio, porque você tem conteúdo demais, gente, demais para poder trabalhar sobre vidro. Acho que arquiteto, é o que você falou mesmo, falta talvez uma interação maior entre o arquiteto entender que por mais que ele crie alguma coisa, ele precisa que aquilo ali seja possível de ser executado, e para ele entender essa possibilidade de ser executado, principalmente com vidro, que é algo
vamos lá, mesmo que temperado ainda é frágil, para subir, para ser instalado, precisa de todo um estudo. Então não adianta ele prometer às vezes para o cliente dele que ele vai fazer aquilo, se não tem como ser executado, né? Então essas interações assim, que eu acho que tem faltado em muitos setores. E você trouxe aqui questões assim fundamentais que precisam ser realmente analisadas e vistas, e com toda a experiência que você tem aí. Nossa, gente, é demais. Mas, Sérgio, vamos, gente, que nosso tempo aqui não nos dá tempo suficiente, mas eu já fica aqui o convite para que você volte. Vamos falar só sobre essa questão de segurança e treinamento, que eu acho assim, pra gente falar com um cara como o Sérgio, que é um cara que é especialista, que eu acho que é uma das maiores autoridades aí na parte de vidro, né, que tem... e assim, e ver o quanto isso, ele deu uma aula pra gente aqui, o que é vidro. Primeira coisa, o primeiro podcast foi uma aula sobre o que é vidro e suas utilizações, mas tem muita coisa, e eu acho que as pessoas que têm interesse, quem tem sabe, vocação, que tem interesse, e mesmo o arquiteto que querem fazer um projeto com vidro, precisam conhecer mais você, escutar mais você, sobre o que você entende, até sobre o mercado futuro, porque se o mercado de vidro está crescendo, ele precisa crescer de uma forma correta. Porque senão a gente vai ter cada vez menos empresas e cada vez mais acidentes. Não é? É isso aí, gente. Mas olha, Sérgio, obrigada, viu? Te espero aqui numa próxima oportunidade também. E vamos lá, Sérgio. Eu espero que você venha, né? Venho sim, a hora que você me chamar, venho com o maior prazer, venho atender a todos, venho esclarecer dúvidas, porque eu acho que a gente vem para o mundo para servir, e servir bem servido, entendeu? Dá para gerar emprego, dá para gerar uma série de coisas, o mercado precisa, mas precisa de gente que realmente esteja comprometida. Ô Sérgio, você nunca pensou em montar também um curso para vidraceiros? Eu penso em montar um curso, penso em fazer situações de poder auxiliar, porque... Consultoria, essas coisas. Realmente, por quê? Existem N situações. Existe a situação do cliente, existe a situação como se portar na obra, existe a papelada que você vai fazer quando você vai entregar uma obra. Então, às vezes você entrega uma obra, você precisa se certificar daquilo que você entregou, até para você receber do seu cliente. E hoje, qualquer um vê várias situações de brecha para não pagar, para poder deixar você assim de uma situação em saia justa. Mas vamos deixar para um próximo, que nosso tempo vamos lá. Acabou, né? Sérgio, obrigada, viu? Agradeço vamos falar muito sobre isso, porque tem muita coisa aí, gente. Obrigada a todos. Se inscrevam aí no nosso canal, siga aí no nosso canal e clica aí no sininho também para receber as notificações. E procura o Sérgio lá na Siglass, que eu acho que arquitetos e quem tem também interesse em fazer projeto com vidro já sabe aonde encontrar e que vai ter aí a qualidade desejada, com quem sabe fazer o que faz isso. Muito obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima.